Olá, meu nome é Pablo e vou apresentar para vocês o Agent Studio Professional. O Agent Studio Professional é uma ferramenta de produtividade que visa criar aplicações sobre o Agent Framework. A principal função do Agent Studio Professional é dar maior produtividade e velocidade na criação de novas aplicações. Para isso, ele possui funcionalidades como geração de código dos mais diversos tipos, como, por exemplo, geração de códigos de formulários, de data grids, de páginas mestre detalhe, todas elas funcionais e integradas com base de dados. Ele também possui funcionalidades de edição visual de formulários, do tipo drag and drop, que permite então desenharmos formulários à mão e posteriormente estarmos gerando o código que vai responder aos eventos desse formulário. E também possui desenhador de documentos PDF, desenhador à mão, com uma série de elementos visuais geométricos e também nos permite desenharmos então documentos que depois serão alimentados via código-fonte. Tanto a ferramenta de desenho visual de formulários quanto de documentos permite criarmos um descolamento, digamos assim, uma segmentação entre o aspecto visual e o aspecto de programação. Essas ferramentas permitem uma maior padronização entre os projetos, já que o código vai ser gerado automaticamente, seguindo uma série de padrões de organização e padrões de projeto, e, consequentemente, a médio e longo prazo vai demandar um menor esforço de manutenção também. Bom, a principal vocação do Agent Studio Professional então é a automação por meio da geração automática de páginas, e é sobre isso que eu vou estar falando em seguida. Bom, dentre os tipos de páginas diferentes que o Agent Studio Professional gera, estão os formulários de cadastro, com recursos prontos para edição, gravação de dados, validação, listagens também, coordenação, paginação, filtro, exclusão, formulários de consulta de dados, formulários de cadastro auxiliar, relatórios tabulares com filtro, seleção de formato de saída, estilos, formulários mestre detalhes, listas de seleção de registros, listas de edição de registros em lote. Então, esses vários tipos de geração de páginas eu vou estar mostrando em seguida para vocês dentro da ferramenta. As gerações de páginas funcionam de uma maneira bastante simples. Em primeiro lugar, nós selecionamos alguns dados, como por exemplo a base de dados, a classe de modelo que está representando uma tabela, algumas definições, como por exemplo o tipo de formulário. Em seguida, selecionamos os campos, os componentes, algumas definições, e isso faz com que seja gerado um código base que já pode ser executado e é totalmente funcional para formulários. O mesmo para data grid, após uma série de escolhas e definições de colunas, se vai ser ordenável, editável ou não, é gerado um código base que já é totalmente funcional, com uma série de recursos essenciais em termos de data grid. Além dos geradores de páginas, nós temos também o Form Designer, que permite criarmos formulários à mão livre, arrastando componentes, definindo nomes e propriedades desses componentes, criando elementos como, por exemplo, notebooks, inputs de textos, inputs de calendários, entre outros elementos. Esses formulários criados à mão são salvos em arquivos no formato XML, certo? Que depois podem ser lidos e interpretados pela aplicação. Aqui temos um exemplo de uma classe, que é TUI Builder, que é uma classe que tem um método chamado parsefile, que faz a leitura desse arquivo XML e a montagem do formulário em tempo de execução. Com isso, nós conseguimos estabelecer uma segmentação entre o que é visual e o que é código-fonte que vai responder aos eventos daquele formulário. Além do Form Designer, temos também um Document Designer, que é a ferramenta que permite desenharmos à mão documentos com elementos geométricos como retângulos, elipses, linhas, também elementos textuais, figuras e âncoras. Então podemos substituir textos ou posicionar o cursor em âncoras em tempo de execução para preenchermos esse documento. Com isso, o visual fica salvo em XML e depois, via programação, nós podemos solicitar a injeção de conteúdo dentro de partes desse documento. Aqui nós temos um exemplo de uso, temos uma classe que é a PDF Designer, ela tem um método que é o FromXML, que realiza a interpretação desse documento desenhado. Com base nesse documento, podemos solicitar a substituição de conteúdo ou posicionar o cursor em uma âncora, que é uma marcação visual no documento, e a partir disso podemos solicitar outras operações, sendo que essa biblioteca é baseada na biblioteca FPDF, portanto todos os métodos da FPDF estão disponíveis para uso aqui também. Bom, além de gerarmos a aplicação de maneira automática, podemos fazer isso dentro de um template. O que é um template?
Um template é um gabarito de criação de aplicações que possui algumas funcionalidades essenciais. É importante dizer que o template não é o framework, mas é um gabarito, um modelo de aplicação criado sobre o framework. O template já tem uma série de controles, por exemplo, controle de login, controle de permissões de acesso por usuários, por grupos, por programas, e controles e monitoramentos de logs de acesso, de alteração de registro e de SQL. O template tem vários temas. Aqui eu estou mostrando o tema 1, que tem menu superior, o tema 2 tem um menu lateral e o tema 3 também tem um menu lateral. As cores dos temas são fáceis de serem trocadas, o importante é a escolha inicialmente da estrutura dele, depois nós podemos alterar as cores facilmente. Então aqui inicialmente eu vou mostrar o template 1, a partir do login. Então ele tem um menu superior, né, com cadastro de programas, grupos de usuários, seleção de qual grupo aquele usuário pertence, de quais programas extra aquele usuário vai ter acesso, cadastro de grupos, de quais programas o grupo vai ter acesso. É importante salientar que no momento que definimos que aquele usuário é de um grupo ou de alguns grupos, ele já era dos programas daquele grupo. Temos também logs de acesso, logs de alteração de registro, quais registros foram alterados, em quais tabelas, em que momentos, por quais usuários. Logs de SQL, quais foram as instruções SQL geradas pelo framework de maneira automática, em qual momento, qual era o usuário logado. Então temos também o tema 2 do template, que tem um menu lateral. Também temos uma busca de programas, podemos colocar opções aqui em cima também, e é um template responsivo também. Temos aqui o menu aparecendo conforme o tamanho da tela. Temos o tema 3, que também é um tema que tem um menu lateral, também tem um menu dinâmico, tem a possibilidade de recolher o menu, certo? E também é um tema responsivo que a tela se adapta conforme a disponibilidade de espaço, certo? E também tem recursos de busca de programas. Bom, nós vamos utilizar em seguida um template para a criação de uma aplicação para demonstrar os recursos do Studio. Bom, então agora vamos criar uma aplicação usando o Studio Professional, usando alguns recursos básicos, principalmente de geração de páginas, né, geração de conteúdo. Então aqui no Adiante Studio nós temos uma série de funcionalidades na versão Professional, por exemplo, criação de novos projetos, registro de bancos de dados ou mesmo importação e geração de bancos de dados a partir de um modelo ML, criação de classes de modelo, que são as classes Active Record, que representam as tabelas, geração de páginas de vários tipos, por exemplo, formulários de cadastro, formulários de consulta, listagens, formulários auxiliares, relatórios, telas mestre detalhes, listas de edição em lote de registros. Temos o Form Designer, que nos permite então realizarmos o desenho de um formulário. Deixa eu apenas conectar aqui no projeto correto, que estava no projeto errado. Então nos permite desenharmos essas interfaces baseadas em a mão livre, né? Podemos posicionar os componentes e posteriormente estarmos gerando o código-fonte que vai responder a essa interface. Temos também o PDF Designer, que nos permite então desenharmos um documento usando figuras geométricas e posteriormente injetarmos conteúdo dinamicamente nesse documento. Então vamos lá. Primeiramente vamos criar uma aplicação nova aqui no menu Novo Projeto. Vou colocar aqui o nome de teste. E vou salvar na pasta TMP, então vou criar um diretório novo chamado teste para minha aplicação. Quando a gente cria a aplicação, temos as opções aqui de baseá-la no framework puro ou baseá-la no template, né? Lembrando que o template tem 3 temas e o template já oferece alguns recursos básicos, como por exemplo o controle de login, permissões de acesso por usuários, por grupo e controle de logs. Vamos cadastrar esse projeto então. Pronto, a partir do momento que nós temos o projeto, nós já podemos acessá-lo. Claro que eu já deixei o Apache configurado, né? Temos o projeto aqui baseado no template. À medida que a gente efetua o login no projeto, então nós já temos as funcionalidades básicas, já que ele foi baseado no template, cadastro de programas, usuários, grupos e logs de acesso. Podemos aqui no index, a qualquer momento, alterarmos o template, lembrando que o template 1 tem um menu superior, o template 2 tem um menu lateral, né, é um template responsivo, e o template 3 também tem um menu lateral, tem a possibilidade de recolher o menu e também um tema responsivo. Lembrando que é fácil de trocar as cores do template, né, o importante é selecionar um modelo básico então e depois trabalhar em cima dele.
Uma coisa muito importante no application.ini, configurarmos o nome da aplicação. Essa configuração aqui é usada para segmentar as sessões, né, para os registros das variáveis de sessões ficarem separados então de uma aplicação para outra. Ok? Bom, então já temos a aplicação criada, básica, né? Agora precisamos registrar um banco de dados. Então vou registrar aqui um banco de dados já existente para utilizar um banco de dados em Postgres. Eu já havia preenchido aqui. Localhost, o nome dele é tutor, o usuário do banco é Postgres, não tem senha, e o tipo de banco de dados usado é Postgres. Isso aqui vai nos gerar um arquivo de configuração, então basta salvar na pasta ppconfig, vou colocar o nome do conector de tutor, e esse conector vai ser usado depois pela aplicação para efetuar a conexão com o banco de dados. Aqui na pasta config nós já temos também alguns conectores, por exemplo, o log identifica a base de logs, permission a base de permissões de acesso e o tutor então é a base da aplicação. Esse banco de dados de log e permission eles estão na pasta database, são arquivos no formato SQLite. Entretanto, nós temos aqui disponíveis os arquivos .sql para a criação desses bancos de dados de permissão e de log em outros bancos de dados. Então você pode juntar isso tudo numa mesma base de dados se assim for de desejo. Ok? Bom, temos o banco de dados registrados aqui na pasta config e agora podemos criar uma classe para representar uma tabela. A partir de uma tabela representada no formato de uma classe Active Record, nós podemos sim criar as páginas. Então a partir dessa base de dados, vou criar uma classe para representar a tabela produto. Chave primária, formato de geração de chaves, avançar. Posso cadastrar relacionamentos dessa classe com outras. Vou pular essa etapa em função da velocidade do tempo e vou salvar essa classe na pasta ppmodel, que é onde vão ficar as classes que representam as tabelas do banco. Posso criar estrutura de diretórios aqui, se eu quiser, para representar diferentes módulos. A partir do momento que eu tenho o banco de dados na ppconfig e a classe na ppmodel, nós podemos gerar páginas. Então, em primeiro lugar, eu vou gerar um formulário de cadastro. Vou selecionar a base de dados, a classe de modelo, a chave primária. Tem algumas configurações, por exemplo, a aparência da classe, se vai ser nativa ou bootstrap, avançar, os campos que vão fazer parte do formulário, se eles vão ser obrigatórios, sim ou não. Então posso gerar esse formulário, vou salvar ele na pasta ppcontrol. Aqui eu também posso organizar a estrutura de diretórios, vou salvar aqui ele então, e vou tentar acessar ele na URL da aplicação. Não vai ser possível por permissão negada. Então, claro, obviamente eu vou ter que cadastrar esse programa e dar permissão para ele. Então aqui eu vou vir no cadastro de programas, novo. Vou colocar aqui formulário de produtos e vou salvar ele. E agora eu posso conceder o direito de acesso a esse programa a um grupo de usuários ou a um usuário específico. Eu vou criar um novo usuário chamado teste. E vou conceder a ele o grupo public e esse programa recém-criado vou registrar aqui para esse usuário. Salvamos o usuário. A senha eu tenho que digitar a mesma. Salvamos o usuário. Então agora nós temos o usuário teste que podemos utilizar para login. E ele pode acessar esse programa na URL. Mas esse programa ainda não aparece no menu de acesso. O menu de acesso ele é controlado pelo menu.xml. Nós precisamos então acrescentar, né, nesse arquivo de menu as opções que todo o sistema dispõe. É importante dizer que esse menu é filtrado conforme as permissões de acesso do usuário. Então vou cadastrar aqui produtos, product form e vou colocar aqui um ícone da biblioteca FontAwesome, que é o ícone Cubes, na cor azul. Pronto, vou recarregar aqui. Então nós temos o menu estoque, formulário de produtos, totalmente funcional, permite-nos cadastrar produtos. Agora nós vamos gerar uma data grid. Nova página, listagem de registro, vamos selecionar a base de dados, a classe de modelo, a chave primária, a aparência, o tipo de exclusão de registros vai ser individual, em lote, os campos da data grid, descrição, eu vou usar um modificador aqui para maiúsculo, o preço eu vou usar um modificador para ser exibido como monetário. Temos ainda modificadores para data, para imagem. Vou tirar uma coluna fora. Vou colocar o ID ordenável e a descrição ordenável e editável. Próxima tela, nós escolhemos os filtros da data grid. Eu vou querer somente filtro por ID usando igual e a descrição usando like. Geramos então a classe, salvamos em app control.
Pronto, agora vamos tentar acessar pelo programa aqui. Logicamente, permissão negada, então vamos no módulo de permissões, cadastrar esse programa novo. Vou botar aqui listagem de produtos e embaixo o nome da classe. Ok, e agora eu vou conceder a permissão de acesso ao usuário teste. Vou localizar o programa aqui, registrar, salvar, e agora vou logar como usuário teste. E agora eu vou colocar a listagem de produtos no menu. Vou colocar ela no lugar do formulário de produtos. Pronto, recarrego aqui. Estoque produtos, está aí a listagem de produtos. Vejam que à medida que eu clico no novo, eu vou para o formulário, à medida que eu clico no editar, eu também vou no formulário. Temos a possibilidade de editar, temos a possibilidade de alterarmos o cadastro, o registro aqui, porque assim foi configurado. Temos a possibilidade de filtrar. Temos também a paginação, então temos ordenação, filtro, paginação, temos a exclusão, né, e temos a edição indo para o cadastro, que aqui o registro pode ser alterado também. Essa listagem ela vai se adaptar conforme o tamanho da tela, mas além disso nós podemos configurar mais algumas coisinhas. Por exemplo, aqui tem um trecho comentado que eu posso habilitar, que é o Data Table. Habilitando o Data Table, o que o Data Table vai fazer? Quando o espaço for muito reduzido, ele vai esconder algumas colunas da data grid, vai colocar o mais aqui na frente, conforme o espaço disponível então, que vai exibir ou esconder essas colunas. Isso é útil para telas extremamente pequenas. Esse é o Data Tables então. Outro recurso que a gente pode usar é o Popover, que é um balãozinho que aparece em cima da data grid e eu posso utilizar campos, quaisquer campos aqui da tabela para mostrar. Vou colocar aqui descrição. Dois pontos e entre chaves description, que é o campo da tabela. Então, à medida que eu recarregar aqui e passar o mouse, vejam que ele vai colocar ali a descrição e o nome do produto. Eu posso montar uma tabela com informações extras para serem exibidas no Popover. Bom, tem uma série de outros tipos de modelos de páginas que podem ser gerados, cadastros auxiliares, telas mestre detalhe. Eu vou gerar agora rapidamente um relatório em formato tabular. Vou escolher aqui a base de dados, a classe, o estilo de cores do relatório, a aparência. Vou dar um avançar, vou escolher algumas colunas para fazerem parte do relatório. Em seguida, os filtros do relatório. Vou usar o operador igual para o código e o like para a descrição. E aí está Product Report. Vou salvar essa classe aqui. E vamos então conceder permissão, logando como admin. Temos então o cadastro de programas. Vamos cadastrar esse programa aqui. Vou botar relatório de produtos. Salvamos. E vamos conceder permissão para o usuário teste. Vamos localizar o programa aqui, relatório de produtos, registrar, digitei errado, mas tudo bem. Salvamos e agora podemos logar como usuário teste. Vejamos que não está no menu, mas vamos então adicionar aqui no menu. Vou colocar um item chamado cadastro de produtos e o outro relatório de produtos. O relatório é o Product Report. Vou colocar um outro ícone aqui para diferenciar. E vou recarregar então a página. Módulo estoque, está aí, cadastro de produtos e relatório de produtos. Relatório de produtos, posso filtrar, né, ou posso deixar o filtro vazio também e mandar gerar o produto. É claro que eu posso ajustar esse relatório agora, né? Tem aqui um local, por exemplo, que a gente pode ajustar as larguras das colunas facilmente. Então aí geramos novamente, né, um formato um pouquinho melhor. Tanto as cores quanto o formato, né, podem ser facilmente ajustáveis após a geração dessa tela. Temos também outras telas, por exemplo, tela de edição de registros em lote. Vou mostrar aqui rapidamente, já que o tempo está curto, né? Selecionamos o campo que nós queremos editável, o componente que queremos usar para edição, as colunas da tela, os filtros da tela. Vou selecionar aqui um operador para ser o igual de filtro. Geramos então, vou salvar aqui rapidinho na pasta Ctrl para mostrar para vocês essa tela de edição de registros em lote. Vou colocar aqui no módulo admin então para cadastrar o programa e dar permissão de acesso para eles. Vou botar aqui edição de produtos. Vou conceder permissão desse programa para o usuário teste. Feito. Vou logar como
Agora eu vou colocar no menu do sistema. Colocar aqui edição de produtos. Product Update List é o nome do produto. Botar um ícone qualquer e vamos recarregar aqui. Vamos logar como usuário teste, que é o nosso usuário que tem permissão de acesso, módulo de estoque, edição de produtos. Então é um tipo de tela que nós podemos filtrar, certo? Ou podemos editar uma série de produtos de vez antes de salvar na base de dados. Então essa é uma lista de edição de produtos. Então, como eu falei para vocês, existe uma série de outros geradores de tela, mas o tempo é curto, não é possível mostrar todos. Nós temos ainda o Form Designer, né, que é uma funcionalidade, um designer de telas, né, que nós podemos colocar aqui os campos, podemos colocar rótulos de texto, configurar o tamanho, campos de input, colocar aqui o nome do campo. Podemos colocar campos de seleção de data, campos de seleção de registro, campo de spinner, imagens. Podemos colocar checkboxes, onde nós podemos cadastrar os itens na mão aqui, também radio boxes. Podemos colocar uma checkbox alimentada a partir de uma tabela do banco, para isso nós só precisamos selecionar aqui a tabela. Claro que aqui eu não tenho, deixa eu pegar uma tabela que não tenha muitos registros, tabela de grupos. Então, a partir daí, os registros já vão sendo exibidos aqui em tempo de execução. Vamos colocar aqui de novo a tabela de grupos. Então, nós temos aqui radio box, checkbox, temos também combo. Então, nós podemos desenhar o formulário e em seguida gerar o código. Claro, precisamos salvar o arquivo e em seguida gerar o código que vai responder a esse formulário. Eu vou mostrar aqui dentro do projeto tutor. Vou mostrar aqui um formulário então. Aqui nós temos um exemplo de formulário desenhado pela aplicação. Temos vários campos da base de dados. E então apertamos um botão aqui que gera o código fonte. Precisamos somente selecionar a base de dados, a classe de modelo e o nome do formulário a ser gerado. Ok? Nesse caso é gerado o código fonte PHP, sempre referenciando esse arquivo desenhado. Um arquivo desenhado aqui pela ferramenta. Então aqui nós podemos colocar os métodos, métodos de salvar os dados, por exemplo, mas é importante salientar que a aparência do formulário fica desvinculada do código-fonte. Além disso, nós temos a ferramenta de desenho de documentos. Podemos desenhar aqui usando formas geométricas, podemos colocar, claro, cores nessas formas, podemos usar linhas, podemos usar círculos e podemos colocar âncoras, que são pontos onde nós podemos depois substituir por conteúdo dinâmico. Vou carregar aqui a nota fiscal eletrônica, que foi um modelo de documento, uma DANF. Nós temos aqui uma série de elementos geométricos, nós temos textos e nós temos âncoras. Então, facilmente esse arquivo é salvo no formato XML e depois ele é referenciado pela aplicação. Eu vou mostrar aqui rapidamente o código-fonte que interpreta esse XML. Temos um método aqui, temos uma classe chamada PDF Designer e um método FromXML que faz a interpretação desse arquivo, e depois métodos que escrevem conteúdos exatamente naquelas âncoras, que são essas posições demarcadas dentro do documento. Bom, então eu fiz um resumo das principais funcionalidades do tutor. As principais são geração de páginas, desenho de formulários e desenho de PDF. É importante lembrar que ele tem outros recursos também. Por exemplo, podemos fazer o desenho, o modelo da aplicação, modelo ML da aplicação, modelo de classes, certo? Com os relacionamentos entre as classes. O Studio também tem funcionalidade para importar esse modelo, certo? E criar o banco de dados a partir dele. Temos aqui então a criação dos create table a partir do modelo de classes, que pode ser desenhado em ferramentas de modelagem orientada a objetos, e temos também aqui a opção de gerar as classes de modelo, as classes Active Record, a partir do modelo de classes. Bom, nas videoaulas e nos livros, no livro sobre o framework, esses recursos são explicados em maiores detalhes, mas esse vídeo cumpriu então o objetivo de demonstrar os principais recursos do Adiante Professional. Bom, então sobre o Adiante Professional era isso. Obrigado pelo seu tempo.